Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Números, capítulo 30. Estamos na Parashá Matot. Números, capítulo 30, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo que prometeu, fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas, se o pai, no dia em que tal souber e o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará. Por quê? Porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo-o, calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. Mas, se o marido o desaprovar no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Vou fazer uma pausa aqui. Irmãos, parece um texto meio complexo. Fala, o que vamos tirar daqui? Este é um dos textos, para mim, na minha opinião, mais importantes para a nossa geração. Nossa geração não, para toda a vida do ser humano. E hoje eu quero trazer aqui algo muito importante que está aqui, está dentro da palavra, está contido na palavra, mas está nas entrelinhas. E eu gostaria de, antes de entrar nesse assunto, nós vamos falar sobre casamento hoje aqui. Vou pegar o Moisés e a Vitória como cobaia, com uma preparação para o casamento, mas também serve para nós que estamos casados. Eu quero também dizer que nós vamos tocar em assuntos que talvez possam incomodar. Eu não estou falando para, se a pessoa já é casada novamente, enfim, se você é casado, a palavra é para você, para o seu casamento agora. Nós estamos trabalhando a nossa mente para entender a lei de Deus e começar a praticar a partir do momento que nós nos deparamos com ela. Não tem como eu praticar a lei lá atrás. Eu tenho que praticar hoje e amanhã. Amém? Então nós vamos entrar nesse duro discurso aqui. Mas vamos focar no Moisés e na Vitória. Muito bem. Eles vão casar. Estão preparando para casar. Agora, o que essa palavra traz aqui, que ela mais revela, que ela brilha aos nossos olhos? Deus é Deus. Uma vez que Deus, Ele diz algo, ninguém pode ser contrário ao que Deus disse. Não há como. A palavra de Deus não tem homem que possa derrubá-la. Não tem homem que possa mudá-la. Embora muitos se convenceram de que pode. Não há como mudar. A palavra de Deus diz que
a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno. Ou seja, se você diz que vai fazer algo, você vai fazer algo, porque se você não fizer, você está agindo pelo maligno. Se você falar não, e depois você lá agir como sim, está agindo pelo maligno. Então, isso é muito importante. O casal está se preparando para fazer um voto que já não é só entre os dois. Como nós, quando nos casamos, não foi um voto só entre nós, o marido e a mulher. É uma linha, né? Uma corda ali de 3 linhas. É o homem, a mulher e Deus. Da mesma forma que o homem não pode anular o voto aqui, como foi muito bem especificado, não se pode anular também um casamento. Então, se tem que pensar no casamento, pensa agora. É agora que é a hora de você saber se é ou não. Não depois. É agora. Não tenho certeza, fica sozinho. Quero casar para ser feliz, fica sozinho. Porque senão você vai ser infeliz e vai fazer o outro infeliz. Gente, isso é muito importante. Deus, o homem ele capacitou de uma forma, a mulher de outra, um depende do outro, mas Deus não fez o homem maior que a mulher para ele pisar na mulher, para ela ser uma submissa a ele. A submissão sim, de uma forma santa, mas não para ser o controlador. Não. A palavra de Deus diz que quando Yeshua voltar para reinar, ele vai ser o rei em Jerusalém, e os salvos, queira Deus estejamos nós lá, os salvos vão ser governantes na terra, vão ser prefeitos, porque tem gente que pensa que a salvação é lá no mundinho do Pequeno Príncipe, né? Uma bola e sentado lá em cima fazendo nada. Não. Ele vai reinar por 1000 anos e vai delegar autoridade para os santos governarem. O mundo vai ter prefeitos santos, governadores santos, vereadores santos. Ele vai delegar autoridade para você. Agora, ele delega a autoridade para o homem e ele fala: vou pisar nessa mulher, porque eu sou o ungido de Deus. Você está sendo testado e reprovado. Reprovado. Quer saber conhecer uma pessoa? Dá autoridade a ela. Se não sabe tratar a mulher, vai saber cuidar das coisas de Deus, e a mulher é Deus que te deu? A mulher também tem o seu cuidado para com o marido. Não estou isentando a mulher, não. Mas a questão aqui é que Deus confiou ao homem uma coisa inédita, que não vejo outra vez na Bíblia. Ele vai se casar com a jovem, vamos supor aqui, a jovem fez um voto, o pai dela ouviu e não se opôs. Aí passa o tempo, ela conhece, enfim, vai casar com esse rapaz. Ele ouve da boca dela sobre o seu, ou de alguma forma, ele sabe do voto, e ele fala: eu não aceito esse voto, e eu anulo esse voto. Deus perdoa o voto e não castiga o homem. É algo maravilhoso, é algo extraordinário, Deus está dando um voto de confiança para o homem. Isso não é poder. Isso é responsabilidade. Aí nós temos um problema. Yeshua disse que nós devemos fazer tudo o que os fariseus ensinam. O pastor falou aqui, né? Fazer tudo o que ele vos ensina, né? Mas não faça nada do que eles fazem. Por que isso?
Porque a pessoa ela vai pregar a Bíblia, ela vai pregar o que está escrito. Ela prega. Estou falando a partir do momento que a pessoa que crê na Torá, obviamente. Mas, nos seus atos, o assunto aqui agora é casamento, noivado e casamento, ok? Então vamos lá. A pessoa, ela tem a palavra de Deus. O casamento é um voto que ela faz. E outra coisa, você aceita? Sim, eu aceito, sim. Acabou. Não tem arrependimento amanhã. Ah, eu me arrependi. Nasce de novo. Não cabe arrependimento. O problema é que aí, Moisés e Vitória, o momento de vocês saber se vocês amam um outro é agora. Eu já falei, eu já dei a dica para vocês. Pega o defeito de cada um e multiplica por 10 e fala, eu vou aguentar isso? Vou. Beleza, enfrenta. Porque senão, eu vou casar e depois eu vou mudar isso. Não vai piorar. Então nós temos que entender que o casamento é algo que você vai escolher agora. E você vai fazer um voto com Deus e não tem o que pensar depois. Sabe o que tem depois? Criar filhos e fazer a obra de Deus. É isso que resta. O que eu vou fazer da vida? Vai fazer a obra. Nós só temos a oportunidade de fazer a obra de Deus uma vez na vida, que é esses anos que Deus nos concede. Aí se eu fico pensando, será que eu devia mesmo ter casado com a Vitória? Ele fica pensando. Puxa vida, se eu tivesse feito diferente, ou a Vitória e vice-versa, o que vai acontecer na cabeça dos dois? A palavra de Deus vai ser enterrada, escondida. Não vai ter tempo. A pessoa vai ficar a vida toda procurando a felicidade e está debaixo do nariz dela, está debaixo do nariz dele, mas ela vai ficar procurando a felicidade. Ela não vai ser satisfeita. Sabe por quê? Porque não deu ouvido à palavra de Deus. Mas Moisés permitiu a carta de divórcio. Jesus permitiu que Judas o traísse também. Simples assim. Jesus queria passar por aquele sacrifício? Não queria. Tanto que ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele não queria. Como ser, ele não queria. Mas ele suportou. E antes dele passar pelo sacrifício, o que ele fez? Olha para Judas e fala, o que você tem que fazer, faça rápido. Moisés fez a mesma coisa. Deus odeia o divórcio. Mas Moisés permitiu o divórcio. E Yeshua falou por que Moisés permitiu o divórcio. Moisés permitiu o divórcio por quê? Por causa do coração duro. Eu já falei, vou repetir. O que é o coração duro? Não vamos fazer anacronismo. Vamos pegar e vamos voltar lá para 2000 anos atrás. O que é essa linguagem? Coração de pedra, coração duro. Lá onde o povo de Deus foi gerado, no Egito. O Egito foi a madre que concebeu o povo de Deus ali. Deus usou lá. Lá no Egito, o que o faraó tinha? Eles tinham os seus deuses, o seu panteão de deuses, e eles acreditavam, no livro da morte. Todo faraó, toda pessoa de posse tinha um livro da morte, que é um livro, quanto mais rico fosse, mais colorido era. Então eles pagavam para fazer um livro onde tinha os passos da após a morte. Eles iam passar pelo barco, lutar com Apófis. Não, esse daí eu estou confundindo. Mas iam passar pelo barco, iriam passar por vários estágios. Eles tinham que chegar até Anat, que iria pesar o coração deles numa balança. E o coração deles tinha como contrapeso uma pena. Então, quando o coração do faraó, na crença dele, fosse colocado na balança, a pena de Anat não podia estar mais leve, O coração dele não podia pesar mais que a pena de Anat. Ele estaria condenado. E como era isso? Ele ficava lá, o coração ia para uma balança,
E então ia perguntar para ele, você matou? O que ele ia dizer? Umas 1000 crianças no Rio Nilo, o coração ia pesar. Você roubou, você fez isso. A intenção deles era essa. Então o que criaram? Não é só judeu, crente, que inventa meios para fugir daquilo que Deus manda. Os que creem em um Deus pagão fazem a mesma coisa. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram e criaram um coração em forma de escaravelho. O escaravelho é um símbolo muito forte no Egito. E o escaravelho, eles escreviam então um feitiço embaixo desse escaravelho, é um escaravelho de pedra. Eles escreviam ali um feitiço que iria enganar a Nath. Então, qual que era? Olha, uma pedra não tem pecado. Então, na hora que perguntar para a pedra, pensando que é o coração, se ele roubou, a pedra não responde nada. Então, ele não vai ter pecado. A ideia dele era essa. Aí, o que eles fazem? Quando eles vão mumificar o rei, eles tiram o coração de carne e colocam esse escaravelho, esse coração de pedra. Com esse coração, com essa segurança que o faraó tinha, ele podia fazer qualquer coisa, porque ele não se... eu não vou ser condenado pelo meu Deus. Por quê? Porque eu já estou enganando meu Deus. Então, quando Yeshua diz que Moisés deu carta de divórcio por causa do coração duro, é porque as pessoas que pediam o divórcio e que chegavam de fato ao divórcio naquela situação, eram pessoas que elas tentavam enganar Deus. E aí nós temos um outro problema. Quer ver? Olha o coração duro. Caifás podia matar Jesus? Não, a lei não nos permite. Foi dito isso, está escrito nos livros, né? Pilatos fala, julguem vocês mesmos. Não, nós não podemos, a nossa religião não permite a gente matar um homem, mas você pode. Então, ele não podia, e ele não matou. Ele só encaminhou Jesus para a morte. Um coração duro. Aí o homem pode dizer, olha, eu quero me divorciar da minha mulher. Moisés fala, não pode, a palavra diz que não pode. Você não pode. Então tá bom. Mas se eu ficar viúvo, eu posso, né? Moisés, ele teve que fazer isso para que pessoas inocentes não fossem mortas. É isso. Então, se alguém pensa, eu vou divorciar porque Moisés divorciou, é porque você já está caminhando para a morte. Já está morto vivo. Então, que fique muito claro, não cabe arrependimento. Assim, é a mesma coisa um filho. A pessoa cria um filho e fala, ele quando crescer vai ser engenheiro. Esse aqui vai ser engenheiro, vai ser engenheiro. Aí o camarada cresce e fala, é você. Sei lá, você é músico. Nada contra o músico, mas estou dando um exemplo. O sonho do pai é esse. Não, mas ele vai ser médico. Ele vai ser outra coisa que não aquilo que o pai queria. Me arrependi de ter criado esse moleque. Vai dizer, vamos trocar? Pega o filho e troca com outro que está insatisfeito, que tem a profissão dele? Dá para fazer isso? Por que não dá? É gente, é ser humano, é só trocar. E por que dá para se arrepender? Se você, se eu, se nós somos servos de Deus, depois que assumiu o relacionamento, não tem volta. Acabou. Grudou. Pega 2 folhas de sulfite, passa cola na folha de sulfite e gruda uma na outra e deixa secar. Depois você separa. Se você conseguir tirar ela certinha, aí a gente conversa. Ela vai arrancar um pedaço uma da outra. Amém? Então, essa é a questão. Mas Moisés permitiu para falso servo. Moisés permitiu para aquele que já ia morrer no deserto mesmo e não tinha esperança no mundo vindouro. Porque a pessoa que crê em Deus, Jesus disse, Yeshua disse claramente, cuidado com o fermento dos fariseus.
O que é o fermento dos fariseus? Pode ser o fermento dos crentes também, não vai fazer diferença. O fermento dos fariseus, o fermento do crente, o que é? É aquilo que está fora da Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Se Deus odeia, Deus odeia e acabou. Então, Deus confiou isso. Nós temos a opção de escolha. A partir do momento que você assumiu um casamento, você assumiu uma nova vida. Você assumiu um novo compromisso. E não tem o que pensar. Porque se você ficar pensando, você vai ficar infeliz e vai fazer o seu cônjuge infeliz e não vai ter felicidade, vai passar os anos da sua vida e você vai perceber um dia: não fui feliz e nem fiz o que Deus determinou para eu fazer. Minha vida foi em vão. Perdi. Uma outra coisa também, que é muito importante notar, é a questão da mulher. A mulher, ela tem a sua responsabilidade, embora hoje o negócio está puxando mais para o homem, mas a mulher, ela tem a sua responsabilidade. E tem aquela pessoa do coração duro também, aí pode ser homem ou mulher também, que quer agir. Como que essa pessoa age com o coração? Sabotando a sua própria vida. Sabotando o seu próprio relacionamento. Eu não posso separar, eu não posso divorciar, mas se eu fizer o que o fulano não gosta, ele vai me dar o divórcio. E aí, se eu fizer da vida dele uma coisa horrenda, se eu tirar a paz dele todos os dias, uma hora ele não vai aguentar. E aí eu vou ser a vítima do divórcio. E eu digo mais. O divórcio é uma coisa, é uma quebra de voto. É o tema de hoje. É uma quebra de voto. E eu vejo, tem um livro que eu ainda não consegui publicar, porque eu tenho medo que as pessoas interpretem mal e usem esse livro para o lado errado, e ele está lá ainda. Mas nesse livro eu coloco ali como o divórcio tem duas vertentes, o causador e a vítima. E eu percebo que quando há um divórcio, os dois pagam o preço. Pelo menos, se se arrepender, pelo menos uns 7 anos de penúria a pessoa sofre. A vítima. O causador, eu acho que é bem pior. É um peso. É uma coisa horrenda. Por quê? Porque não se confia em Deus. Ah, mas eu não queria. Ah, mas eu pensei que fosse assim. Mas a vida não é do jeito que nós pensamos. A vida é uma responsabilidade que Deus colocou na nossa mão. A nossa função é salvar as almas que estão perdidas. A nossa função, a função do Moisés e da Vitória aqui vai ser o quê? O casamento deles ser tão abençoado que as pessoas vão olhar para eles e vão falar: eu quero viver igual vocês, como eu faço? E eles vão dizer: leiam a Bíblia e vivam a Bíblia. É assim que se faz. Essa é a função. Mas o que está acontecendo hoje? Muito crente está fazendo como as pessoas lá do mundo. Sabe o que eu ouvi uma vez? A pessoa disse: eu vou casar. Se não der certo, eu divorcio, eu separo. Tão simples. Mas aí tá bom. Então casa no boteco, não numa igreja. É a opção. Deus, ele traz aqui. Vamos voltando ao texto. Se o pai, no dia em que tal souber ou desaprovar, isso quer dizer que o pai pode, de repente, ver que a filha fez um voto impensado, como diz a própria palavra, e ele vai falar: não, eu anulo esse voto porque eu sei que vai ser prejudicial. Deus capacitou o pai para isso. Só que essa responsabilidade, ela vai ser transferida para o marido. O marido, com essa responsabilidade, ele não tem que ver isso como um poder, ele tem que ver isso com modéstia. Ele tem que fazer: Senhor, eu vou anular esse voto, o Senhor me permite, mas mesmo assim eu vou anular, para que amanhã eu não venha
me tornar infeliz por causa desse problema. É algo, uma ferramenta que Deus permite. É um voto de confiança que Deus está dando. E aí eu volto àquele tema. A mulher, ela é tão importante quanto o marido. O marido, Deus deixou, porque senão ia virar uma bagunça também. Quem que vai tomar a decisão final? É os dois. Não, Deus deixou uma hierarquia, mas é só um detalhe. O homem não é capacitado o suficiente sem uma mulher, como a mulher não é capacitada o suficiente sem um homem. Acho que não vai estar nenhuma feminista assistindo o vídeo, mas se assistir, é isso aí. E se não gostar, faz o seu próprio mundo, cria os seus próprios seres e faça diferente. Mas nós estamos no mundo que Deus criou. É dessa forma que vai ser. Mas aí tem o sabotador. Mas aí tem aquele lá que convenceu Moisés. O camarada conseguiu. Veja só o que deve ter acontecido para ele conseguir convencer Moisés para falar, tá bom, divorcia. Que não deve ter acontecido? E a Bíblia nem relata, nem mostra. Um coração duro é algo terrível. Mas nós temos que entender que nós não podemos ter esse coração duro. Se alguém tem esse pensamento, se alguém tem essa dúvida, tira essa dúvida, coloca o foco de Deus. O foco de Deus é o reino, essa vida é passageira. Essa vida não é nada, é um treinamento. E as pessoas estão sendo enganadas pela serpente. Estão sendo enganadas pela serpente. Porque a oportunidade, já pensou chegar diante de Deus e falar, quantas almas você trouxe para o reino? Fácil, eu estava ocupado resolvendo os probleminhas no casamento lá, se eu podia ser divorciado, se não podia, e isso e aquilo. Não. O parceiro, o cônjuge, é uma bênção que Deus deu para te ajudar na dura jornada. Ninguém disse ia casar para ter uma... Ah, que maravilha, casei, agora a vida é maravilhosa. Não, ele ou ela é a pessoa que Deus deu até para te confortar na hora da dificuldade. E você querendo que o seu cônjuge faça você feliz. Quem tem que fazer você feliz? Não é que tem. Mas quem vai fazer quem vai fazer você feliz é Deus. Quando? Quando obedecer a palavra dele. Porque ele diz que aquele que cumpre a palavra dele, ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com você. É uma promessa de Deus. Mas o foco, a pessoa foca no estômago dela, ela foca no eu, no querer dela. Não se iluda. A vida é uma batalha e o companheiro que Deus coloca na sua vida, a companheira que Deus coloca na sua vida, é a pessoa que vai te ajudar, que vai dar o ombro para você chorar, que vai te apoiar. É isso. Fora disso é ilusão. Eu quero viver a vida de Hollywood. Então vai ser cineasta. Não, a palavra de Deus não dá para isso. E aí vem aquela questão de novo que eu estou tentando falar e eu acabo saindo sempre. A questão do sabotador ou da sabotadora. A pessoa ela fala, não, eu vou agir assim e eu não vou ter culpa. Como se pudesse enganar a Deus. Vou colocar um coração de pedra diante para Deus. Quando for meter o meu julgamento, coloca um coração de pedra que não vai me acusar. Deus não é deuses. Deus não é pagão. Ele conhece a intenção do nosso coração. Conhece. E a pior coisa que tem é a gente querer se iludir. Porque a pessoa ela mente para ela mesma. Acorda. O tempo é agora. Já está casado? Não tem para onde voltar. A menos que você fale, não, eu realmente, esse papo de Deus, eu só estou na igreja para fazer média, para dizer que eu tenho uma turminha para eu me enquadrar. Aí tudo bem. Mas se você está buscando a Deus, não cabe pensamento. Não cabe, expulsa esse pensamento. Coloca, é essa a vida que eu escolhi. E a pessoa é tão cega, tão cega. Outro dia, um colega lá, eu nem conheço direto, eu trabalhava com muitas pessoas, e o pessoal começou tudo a tirar um sarro da cara de um amigo nosso lá. Um amigo não, um colega, né?
E aí eu fui saber o que estava acontecendo. Viram ele com uma outra mulher, que não a mulher dele. E os caras, não existe ninguém feio, né? Vou falar isso no meu próprio benefício. Mas a questão, na geral, o que é? Os camaradas da vida falaram, você pegou uma mulher feia, a sua mulher é muito mais bonita do que... O que você está fazendo? É uma cegueira espiritual. E existe um espírito. Existe um espírito. Não gosto muito de falar sobre isso, mas vou falar um pouquinho. Existe um espírito que ele... Não vou falar muito, né? Que não pode mais falar, né? Mas ele faz a pessoa se sentir de outro, que ela nasceu de um jeito, ela se sente de outra. Não estou falando que todo caso, ok? Mas tem caso que é por espírito. É um espírito na vida da pessoa. E esse mesmo espírito, ele age muitas vezes na vida da pessoa, ou seja, nos olhos da própria pessoa que vai ser iludida, ou age na outra pessoa também, mas ele faz com que eu não posso usar nomes, né? Mas uma pessoa comum, simples, que ninguém dá nada para ela, parece uma coisa do outro mundo. Porque é uma visão. Ela faz a pessoa enxergar aquele algo maravilhoso, como Eva enxergou aquele fruto maravilhoso. Eu preciso desse fruto. E depois que morde o fruto, a alma apodrece. Então, vou falar algo por experiência própria agora. E eu não vou abrir muito também. Mas eu tive uma experiência no passado em que eu passei por uma situação dentro dos termos que eu estou falando para vocês. Digamos, eu não quero me fazer de vítima, mas vamos falar de uma certa sabotagem. E diante disso, porque você vai forçando a barra, e eu comecei, a minha visão começou a mudar. Começou a mudar. Porque o sabotador, ele não faz mal só para ele mesmo. Ele pensa que não faz para ele, mas o primeiro é ele mesmo. Mas ele faz para o próximo também. Mas havia uma situação em que eu falei, está aqui a minha solução. Minha solução está aqui, encontrei a solução. Eu mesmo. Eu não lembro direito, que eu não gosto nem de lembrar também, mas eu lembro que alguma coisa me fez despertar e eu orei. Falei, Senhor, eu não lembro direito da igreja, mas eu lembro que eu pedi para Deus, para me mostrar se eu estava errado. Eu tive um momento de sinceridade com Deus ou algo assim. E a experiência que eu tenho para dizer para vocês é como se eu tivesse com uma venda e a venda fizesse assim, ó. E eu enxerguei o buraco que eu estava entrando. Mas até eu me render, até eu me arrepender, até eu buscar verdadeiramente, Senhor, é isso mesmo? Até chegar a esse ponto, demorou. Mas quando chegou esse momento, Deus falou, olha o que você está fazendo. Aí eu tirei a mão. E é isso que eu digo que acontece na vida de muita gente. Uma venda nos olhos. Ela tem tudo para ser feliz. Quer ver um exemplo? Triste exemplo? Nabal. Nabal era casado com uma mulher, a Bíblia diz que ela era muito bonita. Quando a Bíblia diz que era uma mulher muito bonita, é porque deve ser muito bonita. Digna de um rei. Uma mulher educada, trabalhadeira, mas casada com um ogro. Um homem que se largou aos vícios, bebia, enchia a cara e só queria saber de banquetes. E por causa dele, quase todo mundo morreu. E o exemplo dele é triste. É triste, mas aquela mulher foi honrada de alguma forma. E isso não pode acontecer no nosso meio, isso não pode acontecer conosco. O que eu quero dizer, não seja um estúpido ou uma estúpida e valoriza o que Deus coloca do seu lado. Porque Deus é justo. Estou sendo vítima, estou sendo prejudicado, estou sendo prejudicada. Põe sua causa na mão de Deus e ora pelo seu cônjuge. Para que Deus venha trazê-lo de volta.
para que Deus venha corrigir a sua vida. O voto com Deus não pode ser anulado. Um voto com Deus não pode ser. As pessoas esquecem que o casamento é um voto com Deus. E nós, como fiéis a Deus, eu sou um candidato a fiel, vamos dizer assim, nós temos que mudar o mundo. Não vamos conseguir mudar o mundo inteiro, mas nós temos que mudar a mentalidade daqueles que estão nos vendo. A gente tem que mudar, a gente tem que transformar. Se não dá para mudar o mundo, vamos mudar pelo menos a nossa rua, o nosso bairro, os nossos amigos. A gente tem que entender, pelo pouquinho, Deus a palavra de Deus é coisa séria. Não importa. Ah, mas o rabino fulano disse que pode. Ah, mas agora não pode. Tem muita essa conversa. Ah, porque o rabino Gerson proibiu até não sei quanto tempo, 100 anos e não sei o quê. Mas depois uns estão voltando. Não importa o que eles estão fazendo. E o Gerson fez uma coisa boa. Ele proibiu de novo o que Deus já tinha proibido. Olha que interessante, né? Foi proibir, imagina, precisar de um homem falar, olha, o meu nome aqui, ó, estou proibindo aqui porque Deus proibiu. Não precisava, bastava ler na palavra. Mas as pessoas estão iludidas com o fermento dos fariseus. O fermento do fariseu é aquele que diz, olha, você não pode, mas Moisés, não importa o motivo, Moisés permitiu. É interessante isso. É interessante, eu vejo aí muitas midrash, né? O pessoal pega uma palavrinha aqui e maravilhosamente aquilo flui para várias situações. Olha como essa palavra, ela trata de vários temas. Né? Não tem limite os temas com a palavra de Deus, né? Porque ela é uma espada de dois gumes. Uma palavra só, né? O fruto proibido que Eva comeu e deu para o seu marido, ele vai se frutificar para várias palavras, para várias situações. Ótimo. Mas quando Moisés permitiu o divórcio, não é para vários, não. É só que não, está permitido. Não tenho mais o que pensar. E isso ilude as pessoas. Por isso, ou talvez por isso, Yeshua disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com as doutrinas. Há muitas pessoas que amariam seguir essa palavra, mas elas dizem, né, que tem um impedimento na vida delas. Elas estão vendo a verdade, mas não conseguem. Por quê? Porque o fermento dos cristãos, por exemplo, impede elas de crer no que está escrito, de praticar o que está escrito. Mas nós temos um peso maior. Nós temos lá, quando o Tiago fala, você é o instrutor da Torá, um mestre de crianças, e você desobedece a Torá? Tiago também disse, se você cumprir 9 dos mandamentos, vamos pensar nos 10, se você cumprir 9 mandamentos, mas desobedecer um, você vai ser culpado dos 10, de não cumprir os 10. Aí o fermento do cristão. Ah, então, não cumpra nenhum mandamento, porque aí você vai ser salvo pela graça. Mentira! É mentira, é fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus. O que eu faço? O que eu faço, então, para me livrar do fermento dos fariseus? Leia a Bíblia e faça o que está escrito. Quer ver? Moisés permitiu o divórcio? Legal. Então, entra lá, Moisés está na Torá. 5, está facinho. Nem precisa ler os 66 livros. Só lê os 5. E procura lá o versículo que Moisés está falando que pode divorciar. Não existe. Não existe. É algo fora. Essa permissão, permissão não é aprovação. Isso é uma coisa que a gente devia lembrar todo dia de manhã, quando acorda.
Permissão não é aprovação. Eu já falei, vou repetir. Judas teve a permissão para trair Jesus. Eva teve permissão. Se Deus quisesse impedi-la de comer do fruto, Deus teria impedido. Ela tinha permissão. Ela não tinha autoridade, mas ela podia. Estava ao alcance, ela fez. E olha o resultado. E a mesma coisa hoje. Deus te dá a instrução dele, mas ele te permite falar que ele não existe. Quanta gente fala que Deus não existe e não está nem aí, e está vivo aí. Vivo, porém morto. Mas está, porque Deus permite. Porque Deus não tem robô. Deus não tem servos robô. Deus quer pessoas que o amem de verdade. Agora, se a gente não amar o nosso cônjuge, que é, né? Porque os filhos, lógico, o amor de filho é eterno. Agora, o de cônjuge tem que ser também. Mas é que hoje em dia fala, não, cônjuge você troca. Tem até um ditado, dito aí que o pessoal fala, né? Que filho é para sempre e casamento não. Não, mas deveria ser. Para o povo de Deus deveria ser. Porque as pessoas querem reescrever a Bíblia e já estão fazendo isso. Isso aqui vai virar realidade. Hoje estava conversando com a Marta, tem uma pessoa que quer comprar uma Bíblia dessa, pastor. Tem uma pessoa querendo comprar uma Bíblia dessa. Não está achando. Não está achando em lugar nenhum. Procurou em todo canto. A gente vai ver se acha para ela. Não está achando. Mas vai procurar aquela Bíblia que estão editando para você ver se você não encontra. Porém, se ela se casar ainda sobre os votos, seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido ouvindo-o calar-se para com ela no dia em que ouviu, serão válidos os votos dela. E lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. Fez o voto, o marido ouviu, mas na hora, ou o noivo ouviu, aí o noivo fala, agora eu não gostei disso, não, mas depois que casar eu mudo. Não. Tem que anular na hora. É só aquela oportunidade. Passou, esquece, abraça. O que eu faço agora? Agora você vai participar disso. Não tem volta. Tá estourando aí, eu não tenho não, mas eu vi no YouTube, eu vi falando sobre um TikTok, um rapaz que tá ficando famoso na internet porque ele disse que os pais dele vão ter que custear a vida dele toda sem ele trabalhar, porque ele não pediu para nascer. Ele não consentiu no nascimento dele. Olha que bonitinho. Gente, pode fazer isso? É permitido fazer isso? Sim! Não vai funcionar, mas sim. Eu não pedi para nascer. Então, o casamento você pediu. O casamento você pediu. Então, sabe de uma coisa, uma vez casado, os dois é um só. Amém? Fui vítima. Ora a Deus e pede misericórdia de Deus. Aí já é outra história. Agora a questão é, que nem quando Paulo fala, né? Paulo também, ele replica ali o que Moisés falou de uma outra forma, né? Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Né? Aí a pessoa fala, então o descrente pode. O que é o descrente? É todo aquele que não quer orar. Mas vou continuar tocando na igreja? Às vezes vai, dependendo da igreja. Vai continuar? Vai. Eu já vi, pastor, eu já falei, vou falar de novo, ó, tá vendo? Eu vi isso. Um casal, aí chegou um pessoal novo lá na igreja, eles tocavam, o rapaz tocava. Aí ele gostou da moça que chegou, separou, não sei como lá, mas já dispensou a mulher dele. Aí estava namorando com a moça, ele tocando no altar, a moça sentada ali e a esposa chorando lá atrás. É permitido? Não, mas de uma certa forma foi. Não é o correto. Aconteceu. Mas não foi impedido. Então, mas veja só. Veja onde eu quero chegar, gente. Né? O ditador. A democracia do bem. Então, veja só. O que acontece?
É isso que é uma certa permissão. Lá foi permitido. Ah, então está tudo bem? Não está tudo bem. Isso é uma forma de incrédulo. Ah, mas eu creio, mas eu leio. Pode ler tudo. Se você não acredita no que está escrito, se a palavra de Deus não é lei para você, você vai só viver uma religião. E não é. E Deus, eu estou terminando. E Deus não impede. Deus não impede. Tanto que nós temos Mateus 7,23. Um pouquinho antes, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Eu profetizei, eu pregava bonito. Eu fiz milagres no teu nome. Quem que faz isso? É crente ou não é? É crente que expulsa demônio, profetiza. É crente. E os crentes estão esperando a graça. Aí eu pergunto, cadê a graça para esses homens? Apartai-vos de mim, vós que praticais o mal, a iniquidade, a anomia. Vamos arredondar? Apartar, a gente hoje não vai para a forca ainda, né? Parou um pouquinho, está suspenso, né? Apartai-vos de mim, vós que não conhecem a Torá. Apartai-vos de mim, vocês que não obedecem a Torá, que não praticam a Torá. É isso que era para estar escrito na Bíblia, em cada Bíblia. Mas naquele tempo, se o tradutor escrevesse isso, a Bíblia não ia chegar na sua mão e ele teria sido queimado vivo. Mas é isso que está. Praticar a palavra de Deus é crer nele. Mas ele permite, ele dá. Aí eu finalizo com isso. A questão de todo mundo já sabe, né? Mas talvez alguém assista o vídeo e não saiba. Ah, mas eu tenho um livre-arbítrio. A pessoa pensa que tem livre-arbítrio. É a carta branca para você pecar à vontade. Olha, eu posso pecar. Eu sou filho do presidente, eu não tenho que cumprir regras. Não. Livre-arbítrio. Moisés deu livre-arbítrio para aquele que queria divorciar e não quis ser convencido do contrário. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um poder que Deus te dá para você desobedecer a ele. E ainda sair com o peito estufado. Isso é livre-arbítrio. Você pode desobedecer? Pode. Tem algo que o pastor falou, não lembro quem foi, mas é verdade, né? Que o rapaz falou, pastor, eu posso... um monte de coisa errada. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Pastor, pode. Falou, pastor, aqui pode tudo? Ele falou, pode, você pode fazer tudo. Você só não pode ser salvo. Mas o resto, você faz tudo. Está liberado para você. Então é isso. Posso divorciar? Pode. Mas você não pode fazer parte do reino. Não consciente. Ah, mas o seu passado não me interessa. Como o meu passado também não interessa para ninguém. Mas o que eu quero dizer é, a graça, né? O pastor falou também sobre a graça, rapidamente. O que é a graça? A graça é o fato de nós não termos morrido por causa do nosso pecado. Quantas vezes Israel foi para cativeiro por causa do pecado? E por que Israel não está no cativeiro hoje? Por causa da graça de Yeshua, que a maioria nem aceita hoje, mas é por causa da graça dele. A graça dele nos permite ter mais tempo para a gente falar, puxa, eu estou sendo injusto, eu estou errado, eu vou voltar para a palavra. Isso que é graça. Puxa, eu estou nessa saga de divórcio, eu estou nessa saga de... A pior coisa que tem, sabe o que é? Você chega para uma pessoa sei lá, qualquer pessoa. Vamos pensar numa pessoa necessitada. Aí você chega lá e ela está numa necessidade enorme. E você dá R$100 para ajudar ela. Ela vai ficar feliz, não vai? Não é muito, mas vai ajudar. Mas aí alguém chega para ela e fala assim, olha, era para ter te dado R$1.000, mas ele só deu 100. Porque aí falou que vai ver, talvez, se tem outra pessoa precisando. A pessoa já vai ficar desgostosa, não vai? Ela já vai ficar desgostosa. Puxa vida, era para ser 1.000. Me deu só... E aí já começa a insatisfação. E aí fica aquela... Será que vai me dar?
Ou vai querer convencer a pessoa não, olha, eu fiquei sabendo. A pessoa não vai dormir pensando. A pessoa que ela compra alguma coisa e ela pagou aquele valor e está super feliz com o negócio que ela comprou. De repente ela descobre que era metade do preço em outro lugar. Ela fica inconformada, ela quer devolver, ela quer fazer alguma coisa, ela tira a paz dela. Assim é a pessoa quando ela resolve que ela pensa, puxa, eu acho que eu podia divorciar. Eu podia ter outra vida. Como seria minha vida com a Maria, com a fulana, com a cicrana? Puxa, eu acho que essa é mais legal, olha, ela é mais legal. Puxa, aí a pessoa perde a paz. Ela não tem paz, e não dá paz para ninguém também. Mas ela perde a paz. Ela não vive. Uma vez, minha esposa deve lembrar disso, tinha um casal, e eu admirava aquele rapaz. Admirava ele. Um cara capacitado, inteligente, centrado. E o cara era muito inteligente. Eu admirava. É um amigo nosso, que até então a gente estava na igreja, mas era um amigo. Eu gostava muito dele. A esposa dele é mais explosiva e vivia dando choque lá, né? Mas tudo bem. E eu gostava dos dois, mas eu tinha um carinho especial por aquele cara, porque aquele cara era fantástico. A educação dele, o amor que ele tinha pelas pessoas. E um dia eu conversando com essa mulher, ela estava inconformada com alguma coisa, ela começou a falar comigo, ela, não sei o quê. Eu falei, que foi, irmã, o que está acontecendo? Não sei, meu marido, não sei o quê. Reclamando do marido. Mas o que foi? Não sei, eu queria que ele fosse como você. Aí eu falei, irmã, vai conversar um pouquinho com a minha esposa. Vai conversar um pouquinho com a minha esposa. Seu marido é uma benção, eu queria ser como ele. É mesmo, irmão? Eu falei, eu admiro ele, você vem falar assim, é mesmo, né? Aí ela me pôs lá embaixo, mas tudo bem. Mas olha a cabeça da pessoa, porque ela vê o irmãozinho, a irmãzinha, come 1 quilo de sal junto para você ver quem é. Por isso que é bom a pessoa ser, eu tenho defeito, isso todo mundo já sabe, já percebeu aqui. Mas tem uma coisa que eu não quero perder. Quando eu não gosto de alguma coisa, todo mundo percebe na minha cara. É isso, é aqui e é lá. Amém, igreja? Muito bem. E aí, terminando. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com o que se obrigar, lhe será válido. Essa condição que Deus deu, ela foi dada para aquela jovem que fez algo impensado, está ali entrando no seu casamento e tal. Já casou, já divorciou, agora vai casar de novo, agora vou anular. Não, agora acabou. Ok? O divorciou não, perdão, que aqui seria uma viúva que se casasse novamente, né? O divórcio, mais uma vez, não é indicado aqui, mas a questão toda aqui a mulher é viúva. Eu falei de divórcio porque eu estou falando de divórcio, vou estar falando da viúva. A viúva, né, nem está falando de divórcio aqui. A viúva, não, está falando sim, a viúva ou divorciada, né? Aí eu vou dizer, para mim é o quê? A vítima do divórcio. Foi vítima de um divórcio, não é a pessoa que provoca. Ela já não tem, o marido agora já não tem isso. Por quê? Porque já passou. O ideal é o primeiro plano. O plano que vale é o plano de Deus. Então, busque viver. O conselho dessa palavra, de tudo que foi dito aqui busca viver hoje. Honra o cônjuge que você tem. Esforça-te. Tira os pensamentos, não tem mais que pensar em casamento enquanto é solteiro. Casou, já era. Pensa em que você pode contribuir para o reino de Deus. Pensa o quanto você pode produzir, fazer algo para que as pessoas venham ser salvas, para que as pessoas venham sair da mentira. Deus te deu alguém do seu lado, não foi para você ficar rodando, correndo igual o cachorro atrás do rabo. Perdão a expressão, da cauda, né? Não. Deus te deu um cônjuge para ele caminhar com você nessa dura jornada. É para isso que ele te deu. Viva, seja fiel a Deus, enquanto tiver com esse pensamento de divórcio, quando tiver com esse pensamento de divisão, com esse pensamento de insatisfação. Quer ser satisfeito?
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas você serão acrescentado. Quem vai te satisfazer não é seu cônjuge. E quer saber? Muita gente que saiu de um relacionamento que estava insatisfeito com a mulher, arrumou uma encrenca muito pior. Pensa que saiu de onde aquela palavra? Eu era feliz e não sabia. Casado de novo, a maioria. Casado de novo. Eu era feliz e não sabia. Cuidado para não ter que falar eu era salvo e não sabia. Aí é mais grave. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade, peço perdão, esse é um tema tão ruim de tocar, mas a palavra, quando eu li essa palavra aqui, e geralmente eu leio a Paraxá na segunda, na terça, e dessa vez eu li no domingo, e ela estourou aqui, e eu precisava de botar isso para fora, e graças a Deus eu tive essa oportunidade, e eu creio que vai servir para alguém. Busque a Deus, seja fiel. E para finalizar de novo, uma coisa que eu arrumei inimigos, espero não criar inimigos aqui. Quer saber o quanto você está bem com Deus? Olhe para o seu cônjuge, o seu relacionamento com o seu cônjuge. Ele espelha quanto você está bem com Deus. Se está feio com Deus também. Pode ter certeza disso. Deus abençoe a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach.